Vamos dar continuidade aqui ao nosso material. Agora vamos trabalhar um pouco aqui em cima de lista de materiais. Com base em um orçamento, como que eu posso obter a lista de materiais para cotação, né? Para comprar esse material da obra? Como é que a gente pode proceder? Em algumas ferramentas mais, digamos assim, softwares, né? Em softwares você consegue já de forma automática gerar essa lista de materiais, né? Aqui, como a gente está trabalhando no Excel, a gente tem que sempre estar olhando o serviço, né? Os serviços e a composição desse serviço, ou seja, quais são os itens, os insumos, os materiais que eu preciso para executar aquele serviço, tá? Então vamos para um exemplo. Aqui eu tenho um orçamento de obra, tá? Eu peguei um bem pequenininho, que não tem muitos itens, tá? Então aqui é o resumo e aqui o orçamento com os itens, né? Os itens, né? A composição, o número dela e o quantitativo, né? O quantitativo que nós temos aqui. E os preços, enfim. Como é que eu posso proceder? Por exemplo, engenheiro civil, normalmente não vai ter nenhum material aqui dentro dessa composição, então não tem o que cotar aqui. Limpeza manual de terreno, normalmente não tem, né? Então não tem muito o que comprar aqui. A gente vai passar por cada um desses logo aqui. Locação de obra, né? Com tábua. Então, eu tenho materiais aqui, eu tenho prego, eu tenho tábua, tenho linha, né, para fazer a locação. Então, eu tenho que ver o que está aqui dentro e quanto de material eu preciso para fazer esses 18 metros de gabarito, tá? E assim por diante. Então, para isso, a gente vai ficar com a planilha de orçamento aberto e o catálogo de composições aberto também, para a gente olhar o que tem dentro de cada composição. Além dessas duas, eu vou abrir uma outra planilha aqui, planilha nova, que é onde a gente vai colocar a listagem de material. Então vamos colocar aqui primeiro, vamos copiar isso aqui para cá, só para a gente ter um cabeçalho aqui. Vamos chamar aqui lista de materiais. Pronto. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou vir em cada tópico desse aqui e vou abrir a composição. Então, real 01. Então, como eu comentei, isso aqui não vai ter nada assim para comprar. Então, real 01 tem um engenheiro, tem equipamento de proteção individual, seguro, curso, né? Então, no máximo, se eu tivesse que comprar alguma coisa, é um EPI. Mas, normalmente, EPI a gente já tem. Então, não vai comprar nada específico para essa obra, né? Então, esse a gente pula. A não ser que fosse a primeira obra sua, aí você teria que comprar pela primeira vez seus EPI, né? Capacete, trena, né? Esse tipo de material, prancheta, mas não é o caso aqui da nossa obra aqui. Limpeza manual de terreno, composição 113. Então vamos descer lá na 113. Vamos pegar aqui 12, 13. Então, não, 113, né? 13 não. 113 aqui. 113. Vou subir aqui. Tá aqui, 113. Limpeza manual de terreno. Então só tem um servente. Então não tem nada para comprar aí, né? Nesse caso. Se tivesse que comprar alguma coisa, é uma questão de EPI também, né? Tipo uma luva para o funcionário, né? Uma botina, alguma coisa nesse sentido, né? Mas não é o caso. Isso aí normalmente é uma primeira obra. Esse tipo de material normalmente a gente já tem no depósito. Então não vai ter nada aqui. Locação de obra, 114. Então aqui sim nós vamos ter vários itens. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa composição aqui. Na verdade eu vou copiar só isso aqui. Tá? Material, 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 tá vendo? Material. Essa mão de obra eu não vou copiar, porque eu não vou cotar mão de obra, né? Vou copiar só isso aqui. Até o coeficiente. Então eu vou copiar esse cara, vou voltar lá na minha planilha e vou colar aqui, tá? Ó, não veio os números,
porque isso aqui é com base em uma fórmula, né? Então eu vou ter que vir aqui, ó, agora e clicar em números, tá vendo? Então aí fica desse jeito. Vou colar de novo aqui, ó, e vou colar de novo. Vou pedir para ele colocar aqui a largura original, fica a largura de novo, certinho, e vou colar de novo os valores. Então ele não vem mais fórmula, vem só o texto, tá? Então vem só o texto. Aí o que a gente vai fazer com isso aqui? Essa composição, só recapitulando, ela fala o seguinte: para cada metro de gabarito, eu vou precisar de 1,1 metro de sarrafo desse aqui, 0,55 metro desse tipo de sarrafo, 0,025 unidade de linha de pedreiro, 0,025 de tinta, 0,02 de trincha, né, que é aquela coisinha para pintar o gabarito, 0,20 kg de prego e assim por diante. Então, isso aqui é a quantidade de material que eu preciso para fazer 1 metro de gabarito. Quantos metros de gabarito eu tenho nessa obra? 18. Então, aqui na frente, o que eu vou fazer? Eu vou botar 18 aqui. Vou copiar aqui para baixo. Que todos esses itens aqui é 18 metros. E aí eu vou pegar essas duas células e vou copiar. Vou arrastar aqui para baixo. Então, ó, para fazer 1 metro de gabarito, eu preciso de 1,1 metro de pontalete. Porém, para fazer 18 metros, que é o que o orçamento pede, eu vou precisar de 19, quase 20 metros de pontalete. Tá? Então, eu tenho que multiplicar o índice pelo quantitativo do orçamento. Tá? Então, eu estou juntando a planilha de composição com a planilha orçamentária para eu obter o quantitativo. Tá? Então, vamos colocar aqui, vamos aumentar uma linha aqui. Só para... ficou colorido lá em cima. Vamos chamar esse aqui de fonte, código, descrição, unidade, índice, não, esse daqui eu vou deixar em branco, senão vai confundir. Esse aqui é a quantidade que a gente vai precisar cotar. Então, é basicamente isso que a gente vai precisar. Vou copiar essas formatação para cá, para ficar igual. Vou copiar essa formatação para cá, para ficar com essa letrinha menorzinha. Vou colocar uma cor aqui, vou colocar um azulzinho. Aqui é design. Vamos diminuir esse cara, deixar só até aqui. E apagar esse excedente. Eu não gostei dessa cor não. Vamos colocar aqui uma cor próxima da de cima. Esse aqui tá bom. Eu vou botar negrito também. Então, basicamente é isso. Aí, a gente vai continuar fazendo isso para todas as demais composições. Então, vamos lá no orçamento. Vamos ver a próxima composição aqui, ó. Estrutura. Escavação de broquinho, né? Então, é o 38. Então, vamos lá no 38. 38. 38, 35, 36, 37, 38. Então, só para escavar. Então, não tem material, é só mão de obra. Aí, novamente, se fosse uma primeira obra que você não tivesse material de equipamento, EPI, aí você teria que comprar. Por exemplo, para cavar um buraco, você vai precisar de uma escavadeira, né? Ou então de uma alavanca. Então, ferramenta. Então, nesse caso aqui, a gente já tem essas ferramentas. Então, a gente não vai precisar comprar nada. É só mão de obra, então não vou comprar nada. Concreto. Então, aqui, concreto sim, tem meio muito de material para fazer um concreto. Então, código 32. Então, vamos lá no código 32. 31, 32. Então, vou copiar daqui até o coeficiente, ó. Então, isso aqui é mão de obra. Eu não vou copiar mão de obra, vou copiar só material. Esse material aqui. Vou colar aqui só esses valores. Aí, observa que tem mais mão de obra aqui embaixo. Ah, era... Não, mais material aqui embaixo, ó. Tem material aqui também. Material aqui também. Não vou pegar mão de obra, né? Porque eu não vou comprar uma mão de obra. E nem equipamento, por exemplo, betoneiro. Eu já tenho betoneiro, então eu não vou precisar. Agora, se eu não tivesse, eu ia colocar esse item só para eu lembrar de alugar uma betoneira, né?
precisar de alugar. Beleza, então agora eu vou botar o quantitativo. O quantitativo aqui é 0,32 metro cúbico. Então aqui na frente, vou botar 0,32 e ele vale para esses caras aqui de baixo. E aqui eu vou copiar para cá. Então ele está multiplicando o índice pelo quantitativo da planilha e ele vai dar o quantitativo do insumo. Aí posso copiar essa formatação aqui, ó, para ficar o mesmo texto, né? Igualzinho. E assim eu vou indo, tá? Então assim eu vou fazer para todos os itens da planilha. 224. Vamos pegar lá o 224. 224. Cadê? Ah, não, isso aqui é uma cotação. Então não é uma composição. Como ela não é uma composição, ela já é o item direto, eu já posso simplesmente copiar esse cara aqui, ó. Tá? Copio ele para cá, vou copiar esse aqui, ó. Daqui, na verdade. Aqui para cá. Porque ele já é um item isolado, ele não é uma composição que tem coisa dentro. Ele já é o valor final, né? Então, como ele já é o valor final, é 1, digamos assim, né? Porque ele não tem nada dentro dele. Já é o item, coluna pronta. É um ferro, né? A coluna pronta para comprar. Então, vou precisar 3,6 metros de coluna pronta. Vamos para o próximo. Assentamento de bloco canaleta, 677. Então, isso aqui sim é uma composição. Se não quiser coisar, você pode vir aqui, ó. 677. Já vem direto, ó. Passou. Anterior. 677? É, 677. Mas eu acho mais trabalhoso desse jeito aqui. Olha, isso aqui. Eu prefiro descer. Então, assentamento de bloco canaleta. Então, esses caras aqui. Material, 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 material. Ok, então só tá aqui. Vou colar lá. E vou botar o quantitativo aqui na frente lá da planilha. São 3,42 metros. 3,42. Copiar para cá. E isso aqui, puxo para baixo. Depois eu boto a formatação tudo de uma vez. Vamos seguir. Tem necessidade de estar botando um de cada vez. Alvenaria, 599. 599. Alvenaria. Então, material, 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 só esses três. Então, copiar aqui e colar aqui. Quanto de alvenaria vai ter na planilha? 007. 007, bem pouquinho. Então, copio para cá e arrasta essa fórmula aqui para multiplicar os dois. Vamos para o próximo item. Esse aqui já é uma cotação, então não tem nada dentro dela, eu já posso copiar o item direto. Colo aqui. Aqui eu coloco 1, que é para manter o mesmo valor, né? Concreto, código 32 de novo. Então, ó, eu sei que o código 32 é esse aqui, ó. A gente pegou lá agora, então tá fresco aqui na mente. Então, esse aqui, ó. Tá vendo? Aqui já é prego, então já é do gabarito. Então, o concreto ele tinha começado daqui e até o aditivo. Isso aqui já é outro item, né? Se não estiver lembrando, você pode ir lá e pegar de novo, né? Mas como eu já estou lembrando aqui o que é. Então, 0,39. 0,39. Copio para baixo. Opa! Aqui, isso aqui é a forma. 0,39 aqui. Esse aqui é o quantitativo e aqui é a fórmula. Eu vou até puxar já essa fórmula lá para baixo. Ele já vai puxando lá e não precisa puxar de pouquinho. Também posso fazer isso também para essa formatação. Eu clico aqui
e já vem aqui, ó, e arrasta lá para baixo. Que aí tem muito item para colocar, então já tem um bocado de linha. Pronto. Então, beleza. Aí observe que agora nós temos a areia aparecendo duas vezes, a areia aqui e a areia aqui, ó. Aí depois a gente vai ter que somar, né? Tá vendo? Esse volume aqui de areia com esse volume aqui, tá? Os itens que são repetidos, depois você vai ter que transformar ele em um só, de forma que ele some, tá? Some os dois. 2, 3, 4, quantas vezes aparecer. Então vamos pro próximo. Concretagem. Então, você vídeo. Aí agora eu não vou ficar abrindo o que não tem material dentro, tá? Para não perder muito tempo, já vou dizer, ó, esse vídeo de concretagem aqui, ele não vai ter assim muitos materiais. Normalmente vai ser o quê? Carrinho de mão, pá e mão de obra. Então vamos lá, ó, só para conferir aqui, ó. Então não tem necessidade de fazer ele. Ele é só o serviço da concretagem, ou seja, pegar o concreto que já está feito. Deixa eu ver qual é o número, 50. Concreto que está feito, que foi a composição que a gente acabou de passar. E lançar o concreto e vibrar ele, né? Então aqui, ó, concretagem. Então, tem um servente e tem vibrador, né? Para você vibrar o concreto. Então, isso aqui, se você não tem esse equipamento, aí você poderia botar lá para você lembrar de alugar esse equipamento, né? Ou no caso, por exemplo, para carregar o concreto, vai precisar de um carrinho, de uma pá, de balde, mas não é o caso. Então, esses materiais já tem, então não vou nem abrir essa composição para lá. Então, agora, a partir de adiante, agora, o que não tiver material, e eu já sei, eu já vou falar para você, tá? Mas se você tiver dúvida, você vai lá e abre, né? Caso você ainda esteja aprendendo. Mas aí, para poder dar uma celeridade, não ficar muito repetitivo. 120, impermeabilização. 120. 120. 120 aqui, ó. Remoção, só até aqui, material, copio e colo. Qual é o quantitativo dele? Vamos ver lá, impermeabilização 9,36. Então, 9,36. Copio para cá, pronto. Vamos para o próximo item da planilha. Nós estávamos aqui, agora 676. Assentamento de bloco canaleta. 676. Isso aqui. Então, esses caras aqui, material, só tá aqui. Betoneira a gente já tem, então não vou colocar. Aqui, equipamento. Qual é o quantitativo desse item? 1,71 metro quadrado. 1,71. E copio para os demais itens da composição. Beleza. Agora, coluna pronta, é uma cotação, então não tem item dentro dela, já é o insumo direto. Então, vou só colar aqui e botar 1 para repetir o valor ali igual. Próximo, concreto, composição 32. Então, a gente já tinha feito, ó, vamos lá. Começa aqui de areia. Se você não lembrar, você pode ir lá buscar, ó, vai até aqui. Tem o aditivo. Então, 32. 0,13 metro cúbico. 0,13. Copia para baixo. Próximo. Concretagem. Como a gente viu, não tem nada, né? Vai ter balde, carrinho de mão, se você não tiver. No nosso caso, nós já temos. Madeira. Composição 128. Então, vamos lá na 128. Aí, madeira também é outro item que você... normalmente, toda obra se compra, né? Mas, às vezes, você já tem de alguma outra obra, algum quantitativo que sobrou, que aí dá para você aproveitar, tá? Esse aqui. Dá para você aproveitar. Então, aí vai depender de cada caso. Via das dúvidas você faz, e aí no final, na hora de comprar, vamos supor que aqui no final deu 100 metros de madeira. Aí você viu, não, eu passo a informação para você, não, a gente já tem lá na obra, de outra obra, já tem um 30. Então aí você vai descontar esses 30, vai comprar só 70, tá?
Mas aqui no caso a gente vai fazer tudo. Mas já adianto que essa madeira, nesse caso aqui, a gente já tem ela, tá? Isso aqui é pouca coisa. 6,70, 6,70. Então esse quantitativozinho pequeno a gente tem. Mas estou colocando aqui para efeito de ilustração. Carpintaria, então esse aqui tem coisa dentro, tem prego e tal. Composição 367. 367. 367, então, ó, mão de obra, material está aqui embaixo. Então, o material está aqui embaixo, só até o coeficiente, o índice. Colo aqui. E qual é o quantitativo de carpintaria? 6,70 também. Então, o mesmo desse de cima. Porque esse aqui é a madeira. Esse aqui é a carpintaria, ou seja, o serviço que o carpinteiro vai fazer. Né? Então, esse aqui é só material. Esse aqui é a mão de obra com alguns pequenos insumos, né? Prego, desmoldante, tá? Coluna pronta, já vimos isso aqui é uma cotação direta, não tem nada dentro dela, já é o insumo final. Então colo aqui e boto 1 para repetir ali. Concreto, composição 32, já passou por ela, tá aqui, ó, começa de areia, né, como já viu, e vai até aditivo. Então vou copiar aqui embaixo. Esses de concreto repete muito, então você acaba decorando a composição. Né? Beleza. Concreto já foi. Concretagem, como comentei, não tem nada. Desforma de caixaria, não tem nada. É só a mão de obra, o funcionário lá tirar as caixas, a armadeira dos pilares, né, desenformar. Agora vamos para o próximo. Alvenaria de vedação. Composição 136. 136. 136, material, só o bloco. Aqui. Quantitativo da planilha, 26,8 metros quadrados. 26,8 metros quadrados, que vai precisar, então, 560 unidades de bloco de vedação. Próximo item da planilha, argamassa de assentamento, para você assentar os blocos. Composição 141. Pertinho, passei demais. 141. Tá aqui. Então, material. Aqui. Opa, fiz alguma coisa errada. 141. Aqui. Argamassa. Eu vi que estava errado, que estava repetindo o bloco de novo. Tijolo. Eu não, tá errado. Então, ok. Areia, cimento, basicamente. 0,56 metros cúbicos. Então, 0,56 nos 3 itens. Então, de areia, está aumentando, né, o quantitativo. Cimento também. Então, vamos lá. Próximo item. Aplicação de chapisco. Então, esse aqui eu sei que só é mão de obra. Né? Então, esse aqui é só a mão de obra para aplicar o chapisco. Eu sei que não tem nada dentro. Aí argamassa para o chapisco. Agora sim, tem bem muita coisa aqui dentro. É o 142. Cimento, areia, né? Então aqui, ó. 142. Cimento e areia, basicamente. Então tá aqui. Quantitativo de argamassa 53,6. 53,6 metros quadrados. Próximo item da planilha. Aplicação de reboco. Então não tem nada aqui, é só mão de obra. Você pode ver por aqui também, ó. Você vem aqui, ó, nessa coluna material, tá vendo? Tá zerado. Ou seja, não tem nada de material, só tem mão de obra. Tá? E nem tem equipamento também. Então por aqui você já sabe também se você precisa abrir a composição ou não. Tá? A aplicação de chapisco, tá vendo? Só tem mão de obra, não tem material nem equipamento. Então por aqui também dá para saber. Então a aplicação de reboco não tem. Agora a argamassa para reboco, agora sim. Então 143. Vamos lá. Argamassa para reboco.
Só esses 3 itens que é material. Equipamento nós já temos. Então, quantitativo 1,34 metro cúbico. Beleza. E assim nossa planilha vai ficando bem grandinho, né? Muito material. Agora vamos para a parte de telhado. Parte de telhado, vamos lá. Estrutura metálica, composição 345. Tem um detalhe, alguns itens de composição você não vai conseguir fazer por aqui. Você tem que abrir o projeto. 345. 300? É. 345. Olha só. Só ilustrar aqui, ó. 345. Ó. 345. Então, estrutura metálica. Então, as composições seriam essas aqui, ó. De material, basicamente. Perfil de aço e eletrodo. Né? O resto é mão de obra e equipamento. Vou copiar ela lá. Só para você entender o seguinte. Vou copiar para cá. E vou botar o quantitativo que está lá, ó. Então, 322,40 quilos. 322,40 quilos de estrutura metálica. O que acontece? Esse item aqui, ó, ele é genérico. Observe. Porque ele está falando o seguinte, ó. Eu tenho um perfil de aço, nesse aço A36, né, que é a resistência, e dado aqui em quilo. Só que na hora de comprar, se eu fornecer esse aqui para o vendedor, ele não vai saber se o seu perfil... Ó, eu abri aqui uma imagem no Google só para entender, ó, tá vendo? Você coloca aqui no orçamento, perfil de aço, resistência, o tipo de material é o A36, mas qual é o perfil? É um perfil L, cantoneira? É um perfil chamado de cartola? É um perfil U? É um perfil U enrijecido? É um perfil Z, né? Perfil Z enrijecido? Qual que são as dimensões dessas abas aqui, ó? Qual que é a altura desse perfil, a largura desse cara aqui? Qual que é a espessura da chapa, tá? Então, aí você tem que olhar lá no projeto, tá? Então, no caso de estrutura metálica, aqui não vai aparecer o tipo de perfil. Então, você tem que olhar o projeto e descrever. Aqui, como eu já sei de cabeça, tá? Porque é um projetinho simples. Ó, esse aqui, ó. Na hora que eu fiz o orçamento aqui, eu ainda lembro. São 10 barras de 5,6 metros. Aí lá é um perfil U enrijecido de 75. E aqui, eu coloquei mais na frente, mas que é quando você abrir o projeto. Porque eu não vou abrir aqui para dar trabalho. São mais... Eu vou até abrir para ficar mais fácil. São mais 10 metros de perfil caixa de 80 milímetros, tá? Porque eu fiz o orçamento, então eu lembro aqui ainda. Mas eu já vou colocar aqui, eu já abro o projeto para poder a gente olhar. Então, esse item aqui, eu vou transformar ele em dois, porque na verdade são dois itens, né? Como a gente viu ali, ó. Vou copiar esse cara aqui para baixo. Copiar esse cara aqui para baixo. Tá? Então, aqui eu vou apagar esse item aqui. E vou escrever como que é o perfil que está lá no projeto. Perfil metálico U enrijecido de 75 por 40, acho que por 15 na chapa 2 milímetros. É o primeiro perfil que ficou EU, o corretor corrigiu. E o outro é o perfil metálico Metalon, vou botar aqui Metalon 80 por 80 milímetros na chapa, se eu não me engano, 2 milímetros também. Então, esse aqui também é milímetro. Certo? Então, são esses dois os perfis lá. E aí, aqui no orçamento, eles entram em quilo, tá? Aqui eles entram em quilo, porque o orçamento da obra normalmente é feito em quilo, porque tem
300 mil tipos de perfil. Se você for cadastrar 300 mil tipos de perfil aqui na sua planilha, fica muito carregado, muito pesado. Então aqui é feito em quilo. Mas na hora de comprar, você não vai comprar, eu quero 1 quilo de perfil metálico. Vai comprar em metro, tá? Em metro, em barra de 6 metros. Tá? Então aqui eu vou botar a unidade que eu vou comprar. Então são algumas observaçãozinhas que você precisa se atentar para poder ajustar essa planilha. Mas beleza. Aí, quantos metros que são de cada um? Então, esse aqui, eu já comentei que vão ser 10 perfis de 5,6 metros. Tá? Aí aqui eu já vou arredondar. Por quê? Lá o perfil já vem com 6 metros. Tá? Então, o perfil já vem com 6, eu poderia já arredondar isso aqui. Então, por exemplo, vai precisar de 56 metros de perfil. Se eu pegar e fazer uma conta aqui, 56 dividido por 6, vai dar 9,33 barras. Ele não vende assim quebrado. Então, vou precisar comprar 10 barras de 6 metros. 10 barras de 6 metros vai dar 60 metros. Então, aqui eu já vou colocar que eu vou precisar de 60 metros desse perfil. Esse outro perfil, eu vou precisar de 10 metros. 10 metros. E eu lembro de cabeça. Depois eu abro o projeto para você ver. 10 metros de perfil. Só que não vende 10 metros, porque a barra é com 6. Então, se eu dividir 10 por 6, vou precisar de 1,66 barras. Não vai vender. Então, vou comprar o quê? 2 barras de 6, que vai dar 12. Então, aqui eu já vou botar 12. Tá? Então, esses arredondamentos a gente vai precisar fazer em todos os itens. Por exemplo, cimento. Né? Aqui eu estou colocando de perfil já, mas isso que a gente faz no final. Tá? Cimento. Vou imaginar que só tem esse cimento aqui. 453 quilos. Vou pegar aqui 493, dividido por 50 quilos, porque o saco vem com 50 quilos. Então, seria 9,86 sacos. Você não compra assim. Então, você vai precisar comprar o quê? 10 sacos. 10 sacos de 50 quilos, então ia ser 500. Então, você pode arredondar para 500. Pode não, deve. Só porque que eu não vou fazer agora aqui? Porque tem esse cimento aqui nessa linha, tem o mesmo cimento aqui nessa outra linha, tem esse cimento na outra linha. Então, eu vou deixar para somar tudo e só arredondar no final. Tá? Eu já estou arredondando aqui os perfis, porque nós já estamos mexendo nele aqui e eu já sei que também só tem esse perfil na obra. Não tem mais nenhum outro negócio de perfil nessa obra aqui. É só o telhado que é metálico. Tá? Vou abrir o projeto só para mostrar para vocês aqui. Ó, tô com um projeto aberto aqui. Foi até bom eu abrir, porque na verdade eu tá fazendo de cabeça e errei ainda com estatística. É uma casa que vai ser feita a ampliação. Então esse telhado aqui vai puxar 5,60 metros aqui para frente. Tá? Então essas terças aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 terças. São 10 terças que vão aumentar 5,6 metros. E ela é uma terça aqui, ó, de 75 por 40 por 15. Que é essa aqui, ó, tá vendo? Então por isso que eu botei aqui, ó. Vamos lá de novo. 10 terças de 5,6 metros, tá? Tinha dado 56 metros. Só que o que eu acabei esquecendo? Esses vãozinhos aqui dessas terças é uma tercinha pequena. Essa tercinha de 75 ela é bem pequenininha. E o vão que elas estão vencendo é um vão de aproximadamente aqui, ó, 3,30 metros. Então, como vai ampliar para 5,60 metros, fica um vão muito grande para essa terça vencer, tá? Então, o que eu vou precisar fazer? Ao invés de botar 10 terças, vou botar 20 terças. Ou seja, eu vou duplicar a quantidade dela, tá? Isso aqui é a questão de projeto. Eu vou duplar as terças para poder vencer esse vão maior. Então, eu tinha esquecido desse detalhe. Então, na verdade, aqui, ó, vou ter que multiplicar por 2. Vou botar 112. Tá? Então, um detalhe importante que eu tinha esquecido. Então, 112 dividido por 6. Então, vou precisar de 18, quase 19 barras. Então,
arredondando, 19 vezes 6, que a barra vem com 6, vou precisar de 114 metros. Tá? 114 metros. E o perfil Metalon é esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse que eu estou passando o mouse, ele vai vir um para cá também, na hora de ampliar. Então, vou puxar as terças e vou precisar de mais um perfil desse aqui, ó. Esse perfil aqui tem 5 metros aqui e mais 5 metros aqui. Então, 10 metros. Tá? Então, a gente arredondou para 12 porque é múltiplo de 6. Tá? Então, no caso de perfil de estrutura metálica, a planilha dá em quilo e não especifica o perfil. Porém, na hora de comprar, você vai comprar em metro ou barra, né? Mesma coisa. E você tem que especificar qual que é o perfil. Aí você tem que olhar lá no projeto. Tá? Então, como ele já fez a continha certinho aqui, eu vou botar 1 e 1, só para ele poder repetir o valor. Tá? E o eletrodo, sim. O eletrodo pode manter aqui, igual tá, porque ele é comprado de fato em quilos. Então, feito aí, vamos agora para a pintura. 347. Deixa eu fechar esse projeto aqui. Fechar esse navegador também. Vamos lá, 347. 347 tá aqui. Então, material, esses dois itens. E vou colar aqui. Quantitativo, 10,42. Então, 10,42 e 10,42. Próximo item. Telhamento com telha termoacústica. Código 203. Então, código 203, está lá para cima. Então, é um negócio um pouco chatinho de fazer, mas não é difícil, tá? Não é que ele é chatinho, é um pouco trabalhoso, né? Demora um pouquinho. Então, material. Então, colo aqui. E quantitativo, quantos metros é de telhado? 56 metros de telhado. Então, 56, 56. Aí, no caso de telhado, tem um outro detalhe também. Então, esse cara aqui, ele também tem uma especificidade. Tá? Então, conforme vai tendo alguma especificidade, eu vou marcando e no final a gente discute. Mas aqui, como a gente já estava com o projeto aberto, a gente já poderia até tratar. Mas, como eu já fechei, deixa quieto. Depois, no final, a gente faz esse apanhado. Eu vou marcando e no final a gente discute o que a gente precisa mexer. Porque a telha, você não compra ela em metro quadrado, né? Você compra ela inteira. Então, eu preciso informar para o vendedor qual que é o comprimento da telha. Tá? Naquele caso lá, era 5 metros cada água. Então, eu vou precisar de telha de 5 metros. Então, eu tenho que especificar a quantidade de telha e o comprimento. Tá? Então, eu vou deixar aqui só assim por enquanto, depois a gente volta. Para a gente matar logo aqui todos esses itens e encerrar a aula e começar outra. Cumieira, já é uma composição, ou já é uma cotação, não é composição. Então, deixa eu colar aqui. Próximo item. Aterro. Então, carga, transporte de aterro. Então, esse aqui é só hora de máquina. Então, não tem nada aqui dentro. Observa aqui, ó, só tem equipamento. Que é a máquina que vai trabalhar lá carregando o aterro. E eu não vou precisar comprar aterro nessa obra, porque lá já tem, tá? No local. Então, por isso que nem aparece aqui o item aterro. Só tem o transporte do aterro, que a máquina vai pegar de um lugar e vai levar para outro. Então, como só tem equipamento, não tem necessidade. Compactação manual do aterro. Então, só tem mão de obra. Observa, então não vou abrir ela. Aplicação de concreto, né? Então, também só tem mão de obra, tá? E aqui o argamassa para fazer o concreto, né? Para o contrapiso. Então, esse aqui sim, tem mesmo de curso, cimento, areia. Então, código 144. No via das dúvidas, você pode abrir, né? Mas aqui você pode já olhar, ó. Então, esse aqui tem material, esses outros aqui não tem, tá? Então, 144, 144, 144, 144, aqui, areia e cimento. Copio para cá e colo.
Faltou repetir aqui o quantitativo aqui, né? Isso aqui é 1, que é uma cotação direta, né? A cumieira que a gente tinha feito, e a argamassa 2 metros cúbicos de argamassa. Então, 2 metros cúbicos, 2 metros cúbicos. Próximo item é aplicação de revestimento cerâmico. Então, esse aqui tem um pouquinho de material. Então, vamos lá, 149. Vamos fazer só mais um pouquinho, aí a gente já encerra e abre outra aula para não ficar muito longa. Então, de material só tem esse item. Só fechar o tópico 1. Quantitativo, 1,59. 1,54 na verdade, né? Cerâmica já é uma cotação direta. Então, eu já posso simplesmente copiar esse item até o quantitativo. E aqui eu coloco 1 só para repetir o valor, né? O que mais? Rejuntamento. Então, ó, tem um pouquinho de material lá dentro, ó, que é o rejunte, né? 607. Vai descer bastante aqui. 607. 607. Aqui. Então tem um rejunte. Copio e colo. E o opa! Copiado aqui, né? Colo. Quantitativo de rejuntamento 1,54. Beleza. Aí agora o próximo item, 603. 603 vai ter o selador. Colo aqui. Quantitativo 53,60. 53,60. E o próximo item aqui, pintura. Código 171. Código 171. 171. Tinta. Copio aqui. Tem um selador aqui também, né? Mas esse selador tá repetido, né? Já tem um selador aqui. Essa composição dá para ajustar ela. Aqui ficou repetido o selador. Vamos lá, então aqui 53,60. 53,60. 53,60. Então a gente terminou o tópico 1. Então vamos encerrar aqui para não ficar muito longo. E aí a gente retoma aí do tópico 2.